Oi, pessoal, bem-vindos ao Em Conserva, seu canal semanal do Politicamente Incorreto. Eu sou a Nayara. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Giovanni. Então, pessoal, o tema de hoje vai ser sobre conservadorismo, mais especificamente alguns tópicos que a gente vai destrinchar dentro disso, se der tempo nos nossos 20 minutinhos por aí. Vai ser sobre o surgimento do conservadorismo, o que o conservadorismo quer conservar, qual é a diferença entre o conservador e o reacionário, e se der tempo a gente vai responder algumas perguntas que foram colocadas na caixinha no Instagram do Giovanni. Se não der tempo para hoje, a gente faz outro vídeo respondendo essas perguntas. Falar de conservadorismo, né, que é um tema tão em alta hoje, que todo mundo fala sobre conservadorismo, fulano é conservador, uma Honda conservadora, Todo mas no mundo fundo quer. Todo mundo que é ninguém bolsonarista é sabe o que é ser conservador. conservador, né? Nem muita gente, nem mesmo a galera que fala que é conservador, sabe o que é ser um conservador. Aham, e inclusive eu já fui essa pessoa, tá? Quem nunca, né? Não era? Quem nunca? E também tem aquela história, né? Eu já conheci muita gente que é conservadora, mas que não faz a menor ideia. Não sabe. Eu acho, inclusive, que muita gente hoje é conservador ou como é que eu vou dizer? Tem uma Ou acredita inclinação, muito nas né? pautas conservadoras, ou é um conservador assim mesmo, sem saber, assim, né? Genuíno, E aham. muita gente, às vezes, influente, muita gente bate no peito e fala, eu sou de esquerda, eu sou Sim, comunista, eu sou socialista, é conservador. Esse dia eu estava conversando com uma colega que estava lendo o livro do Ariano Suassuna, né, que fez Volta Comparecido, Santa e a Porca, né, enfim, aham. uma literatura verdadeiramente brasileira de alta qualidade. Nem falando, pô, o Adriano Suassuna nos livros dele nem parece que o cara era comunista. Olha, eu acho que ele se dizia que politicamente ele era comunista, mas a alma do Ariano Suassuna é conservadora, não tem como tu negar o respeito à tradição, a moralidade, né, o catolicismo que tem nos livros dele, Uhum. né, não tem como negar isso, né, acho que isso, o Ariano é o reflexo de muita gente hoje em dia, né, que Sim. bate no peito para dizer que é comunista, sem saber o que é comunista, mas é um conservador sem saber o que é ser um conservador, né? Pois é. Eu tinha uma colega no trabalho também que ela se dizia super esquerdista, assim, feminista, inclusive, mas aí eu conversando com ela, ela era, tipo, a favor do casamento, super a favor da família, ela era cristã, ela era super modesta, sabe? Tipo, ela era uma conservadora, só que ela não Uhum. sabia. Na cabeça dela era esquerdista. Uhum. É igual o Lula, então, né, que defende pautas de poliamor, defende todo tipo de baderna progressista, mas o casamento é um casamento tradicional, né, com família Aham, tradicional e tudo pois mais. é. Temos os hipócritas também. Na verdade, a maioria dos Né? esquerdistas são assim, né? É ideologia pra vocês e realidade pra mim. E falando nisso, gente, nós temos que começar do começo. A gente sabe que muita gente usa o termo ideologia pra falar sobre conservadorismo, né? Inclusive o pessoal do próprio conservadorismo, da própria direita, eles falam, a ideologia conservadora. Mas, gente, ideologia, o conservadorismo não é uma ideologia, tá? Porque colocando os pingos nos is, olha, eu roubando o bordão de outro programa, ó, não sei se pode. Ai, ai, ai. Gente, o conservadorismo ele trabalha com a realidade, tá? E a ideologia ela é totalmente o contrário da realidade. A ideologia, ela mais ou menos funciona assim, ó. Tu cria uma ideia e tu tenta modelar a realidade para que ela se encaixe dentro daquela tua ideia. Isso é a ideologia. O conservadorismo ele trabalha com a realidade. Ele observa as coisas do mundo real, do que tá acontecendo e aí ele vai lá e faz tipo uma análise das coisas boas, das coisas ruins. Exato, né? O conservadorismo é quase um estilo de vida, né? Uhum. A única pessoa que a gente tem hoje, grande intelectual, né, que faz esse discernimento entre o conservadorismo e a ideologia, único não, né, mas um que faz, né, de peso, e que nós, conservadores brasileiros, devemos saber, que é o João Pereira Coutinho, ele fala muito, né, no livro, né, As Ideias Conservadoras, que o conservadorismo ele é uma ideologia, né, quase um estilo de vida, né, uma visão de mundo. Mas há certos momentos que o conservadorismo ele pode se tornar a ser uma ideologia posicional e reativa a certos fatores. Como assim? Né? Então veja um princípio humano, um princípio básico na nossa natureza, um pilar do Ocidente foi atacado. O conservadorismo em si, ele pode, então veja, a realidade foi alterada. Então, naquele momento, o conservadorismo ele pode aplicar a ideia à realidade alterada para voltar ao estado Entendi. correto, ao pilar, sabe? Tem essa Entendi. Que legal. jogada. Falando sobre isso, eu até achei uma frase que eu tinha anotado aqui. Gente, eu vou ficar devendo o autor dessa frase, tá? Porque eu não anotei, eu não faço ideia de onde é que eu tirei, não sei mais. Ó, o comportamento ideal do conservador não é nem estático e nem revolucionário. Não convém ficar sempre parado e nem fazer mudanças bruscas programadas. Eu não sei de onde eu tirei essa Excelente. frase, mas eu achei Mas ela é isso, muito né? boa. É aquela coisa, né? O conservador,
até, na verdade, muito se fala, né, que o conservador deve chamar um reformador, porque, veja, ele não quer reconstruir, né, mas não quer somente manter parado, né, ele quer conservar, ele quer fazer reformas. Então, veja, se eu tenho aquele exemplo super clichê, né, se eu tenho uma casa, uma janela quebrada, eu arrumo a janela, não destruo a casa. Sim. Então, essas mudanças, né, essas mudanças que vão. O Em- Fernando Conrado, ele fala para mim, o principal, né, que ele diz que não é o futuro que nos puxa, mas é o passado que nos empurra, Aham. né? E, inclusive, E desculpa, pode pode continuar. falar. Não, pode É falar, que eu já pode vou falar. puxar pro nosso outro tópico. Pode, não, mas Ai, é isso, então assim, em tá. geral, né? É que eu acho que aí a gente já consegue ir pra aquela diferença, né, entre o conservador e o reacionário. Porque o reacionário, Exatamente. ele tipo, tem um tesão, assim, gente, me perdoe o termo, mas o reacionário ele tem um tesão pelo passado e, tipo assim, ele quer que tudo seja exatamente estático como era antigamente, assim, é como se fosse uma visão totalmente romantizada do antigamente, como se antigamente fosse tudo bom, bonito, maravilhoso, não tivesse putaria, não tivesse, Exato. sei lá, as merdas que aconteceram. E na cabeça deles era tudo assim. E o conservador não. O conservador, ele sabe, tipo, separar, sabe? O conservador sabe que existiam coisas boas e coisas ruins. Então, o que se deve conservar são as coisas boas e tu melhora as coisas ruins. Exatamente. É aquela coisa, eu acho que o pessoal se confunde por dois motivos. Primeiro que a origem deles, né, que a gente até comentar um pouquinho, né, o Precisamos. conservadorismo, né, e o movimento reacionário, ele surge na Revolução Francesa, né, o conservadorismo do Edmund Burke, né, Uhum. então reformar, então aceitar a realidade e moldar conforme os ensinamentos do passado. E o reacionário vai surgir, como o próprio nome diz, né, como um movimento de reação contra a Revolução Francesa. Só que o problema do reacionário é que, assim como o progressista, que vê o futuro como uma coisa maravilhosa, embora utópica, então a gente tem que alcançar o futuro, então a gente tem que superar o velho a todo instante, o reacionário vai ver o passado com uma visão utópica. Uhum. Que o passado foi sempre melhor, que o passado isso aqui. E é uma visão que nem existia, é um passado que nem existiu. Assim Aham. como o progressista enxerga o futuro que nem existiu e acha que é melhor, o reacionário ele acha que o passado é melhor e esse passado nunca existiu. Então ele quer retornar ao passado sempre, Aham. É tipo sabe? tipo aquela fotinha que a gente vê no Facebook, né? Do pessoal lá fazendo carinho nos tigres, nas onças, com a cachoeirinha lá no fundo. Aham, exatamente. Eles Né? imaginam que E ainda esse era dá o para passado. puxar um gancho também, até puxar um gancho também para o imobilista, né? Que também é um termo aqui se confunde. Hoje não é tão usado, Eu nunca ouvi mas falar lá disso pelos aí. anos 50, 60, 70 também tinha o imobilismo, que era movimentar. Como tá, fica, não se mexe. Imobilismo. Imobilismo. A gente vai encontrar hoje uma definição muito sucinta de imobilismo, vai ser no João Pereira, João Camilo. Tá. Eu me confundo sempre o João Pereira Coutinho com o João Camilo. Então, encontrar aí definições incríveis, sucintas de conservadorismo, reacionarismo e Ah, legal. imobilismo, né? E também eu acho que hoje o movimento conservador está muito associado ao reacionarismo de maneira desonesta da mídia, né? Aham, sim. Eles adoram botar o conservador, reacionário, fundamentalista, Aham, religioso, extrema-direita. sim. Juntam vários bordões de maneira negativa e empurram para as pessoas, né? E tudo acaba se confundindo, né? E querendo ou não, as pessoas vão querendo uma repulsa com a pessoa que é conservadora, porque associa aquelas coisas negativas que ela vem escutando na mídia, né? O É. conservador reacionário, né? E tudo mais. Inclusive, eu já ouvi de bastante gente, assim, elas pegam e falam assim, ai, eu acho que conservador ele é muito extremista, sabe? Tipo assim, uma vez eu tava conversando com uma mulher no meu Facebook, ela até é de mais idade já, tem os seus 45, 50 anos. E a gente trocando ideia, ela assim, eu acho que o conservador ele é muito radical, sabe? Porque o conservador ele fica preso no passado, não sei o quê. E sendo que ela é uma conservadora, sabe? Eu conversando com ela, Uhum. com as ideias dela, eu sei que ela é uma conservadora, mas, tipo assim, ela tava com essa ideia errada na cabeça dela, entende? Uhum. Justamente por causa disso, por causa da Exato. forma que é transmitido, né? Uhum. E eu anotei outra Exato. frase aqui, ó, uma bem boa sobre essa questão da mudança do próprio Burke. Ó, um estado que não tem meios de alguma mudança não tem meios de ser conservado. Então, gente, o conservadorismo ele é a favor de mudanças, só que mudanças graduais, mudanças tipo, como é que eu vou dizer, não, tipo, Mudanças prudentes, isso, né? tem Até aquela aqui em cima questão aqui. da,
Tem até aquela Pode questão, né, falar. que o Russell Kirk, ele traz no livrinho dele. Esse aqui, gente, ó. Esse aqui eu li porque o Giovanni me recomendou, tá? E ele é super, super, super bom, maravilhoso, perfeito. E ele até fala naquela questão, né, da progressão. Como é que é? Vai demorar muito aqui pra eu procurar aqui. Como é que é, né? Era? E é aquela coisa que ele fala da mudança ser sempre, tipo, progressiva, assim, né? Contínua, sim. Um, Deixa eu achar a aqui. progressão contínua. Né? E essas mudanças, né, elas serem, antes de mais nada, prudentes, né? O Russell Kirk também tem um livro, né, a política da prudência, Aham. né, que faz você ser prudente, você não toca ali todas as suas fichas numa coisa só, né? É necessário, né? Eu gosto muito da filosofia conservadora, porque é aquela coisa de você olhar para o teu passado com um olhar a ser preservado, mas também como um mestre a você Sim. a olhar para o passado e ver para aprender, É tá literalmente tu entendendo? aprendendo com os erros e os acertos, né? Literalmente isso. Exatamente, é isso que é o. E as pessoas não entendem isso. Pois é. Né? E é uma coisa tão Eu não me simples, né? lembro agora, É eu uma não coisa me que tu lembro agora o aplicando. autor da frase, mas ele fala que ser conservador é olhar o presente estando apoiado no ombros de gigantes. Aham. E é isso, né? E esses gigantes é o quê? É o conhecimento, é a tradição, né? Tudo que nos foi passado e cabe a nós preservar, Toda a né? E ser experiência, né? prudente. Exato. Né? Poxa vida, se a gente teve tanta experiência negativa, taxando grande fortuna, desarmando a população, indo por um caminho de cerceamento das liberdades, por que eu vou repetir esse caminho? Exatamente. Né? Aí é onde o conservador se vê obrigado a mudar. Vai mudar como? Vamos jogar tudo fora e fazer de novo? Não, vai mudar analisando os pontos. Isso aqui não dá, isso aqui não dá. Então isso aqui a gente vai tentar fazer de forma diferente. Como? Analisa tudo que tu tem na realidade e aí tu coloca em pauta. Exato. E até a própria questão de você respeitar, de você honrar todo o legado que te foi deixado. É, Né? verdade. O Roger Scruton, ele fala, né, conservadorismo, né, a ideia de você preservar as coisas que você ama. Né? Por exemplo, poxa vida, você ganhou, sabe, um relógio do seu avô, um relógio de bolsa do seu avô, que era do seu bisavô. Poxa vida, vai a pena jogar aquilo fora e comprar um Um relógio tão novo? moderno? Só porque é Não. novo, Um né? novo? Só porque é novo? Exato, só porque é novo. Não tem essa questão, esse apego emocional, esse apego, esse amor para com aquilo, né? E a Uhum. questão é se você preservar isso. Né? É isso aí. Tu preserva as coisas que valem a pena ser preservadas, né? Exatamente. É aquela coisa, né? O próprio João Pereira Coutinho, ele fala, né? As coisas que nos... Veja, há ideias, né? Como a gente vai falar um pouquinho dos pilares do conservadorismo, sabe, como o direito romano. Veja, que isso são milhares, são muitos anos que chegaram até nós. Então, veja, se chegou até você hoje, é porque a coisa é boa, Sim, é né? porque já deu É aquilo, certo antes, né? exatamente. É aquelas coisas que o tempo testou e aprovou. Isso. Então, pois é, já vamos aproveitar e entrar nessa pauta. O que o conservadorismo defende? O que a gente tenta conservar, ou preservar? Então, normalmente eles falam isso sobre os pilares do Ocidente, né? Mas eu acho que a gente consegue linkar isso super com o conservadorismo também, porque querendo ou não, tudo tá dentro do que a gente tem que preservar e defender, porque senão a sociedade vira um caos, né? E são três coisas que o conservadorismo tá baseado, gente: a moral cristã, o direito romano e a filosofia grega. A moral cristã, tipo, é por uma forma muito óbvia, né? E independente da tua visão religiosa, até se tu for ateu mesmo, é aquela coisa que a gente falou no nosso primeiro vídeo. Se tu for um ateu honesto, tu vai saber que todas aqueles conjuntinhos de regras, não é bem regras, né? São, tipo, sugestões. O É, conjunto, né? A conduta moral cristã, isso, a conduta de vida cristã. que é sugerida ali nos moldes cristãos, na Bíblia, etc., né? Justamente para tu conseguir criar uma sociedade mais pacífica, mais harmoniosa. Tem essa questão do respeito ao próximo, né? A questão da caridade, a questão da proteção da família, tudo isso. Porque tu destruir uma coisa dessas, tu já faz a tua sociedade virar um caos. Então, por isso a moral As cristã. virtudes, né? Toda a As questão virtudes, das né? Que virtudes. Seneca fala muito das virtudes, né? Tu cuidar com os teus vícios, né? Com a tua cagação de pé, no caso. Pra tu Exatamente. sempre tentar ser um ser humano melhor, porque uma sociedade é feita de pessoas, né? Então, pessoas ruins não tem como fazer uma sociedade boa. Chora esquerdista. A questão do direito romano, eu anotei aqui porque eu não. Meu computador, meu cérebro ele não é um computador igual ao do Giovanni, gente. Então eu tenho que usar o meu caderno. Eu anotei aqui que ele tem 4 princípios básicos, né? O direito romano, que seriam
A liberdade individual, o direito à vida, a propriedade privada e a segurança. Esses tópicos são autoexplicativos, né? Acho que não precisa ficar mastigando mais eles. Basicamente, o conservador defende tudo isso aqui. E a questão Exatamente, né? São questões. É porque, veja, o conservadorismo ele não é que ele defende por defender, né? Isso cabe até explicar para o pessoal que está nos vendo. O conservadorismo escolheu a vida, escolheu a liberdade, escolheu a segurança, né? A propriedade, a justiça, enfim. Não. O casamento. Ele escolheu. Por quê? Não, veja, não é que ele necessariamente escolheu aquilo. Aquilo é a realidade. Uhum. É o que faz funcionar, né? São as engrenagens da humanidade. Veja, exatamente. Essas questões, elas vêm antes, pode dizer assim, elas são anteriores ao conservadorismo. Obviamente que o conservadorismo a gente vai ter só no século XVIII, e isso muito antes, mas o conservadorismo abraça esses princípios básicos, porque foram os princípios que levaram o ser humano a progredir de maneira honesta, né? Essa progressão de maneira não, esse progressismo. Né? Então, são as questões que são básicas da nossa vida, que são nossas, né? Eu falo assim muito, todo mundo nasce conservador, né? E Marx que deturpa. Né? Todo mundo nasce conservador, mas a sociedade corrompe. Exato, é mais ou menos isso, né? Nós temos uma... Como é que a gente vê? A gente pode até falar um pouquinho só sobre o direito natural, sobre a lei natural, sobre a lei natural, que até necessariamente, veja, em muitas culturas, né, que nem necessariamente eram cristãs ou nem conheciam o cristianismo, já seguiam a virtude, né, as pessoas, a verdade, a justiça, havia um certo senso de verdade, de justiça, né? Então, veja, são princípios que são intrínsecos ao ser humano. Isso. Né? O Sêneca fala muito, né, sobre essa questão moral dentro das virtudes. Então, veja, são essas questões que são nossas, né, que fizeram o ser humano ir para frente, devem ser preservadas e conservadas. Até porque isso é o que nos diferencia de uns bichos, né? Exatamente. Se a gente só chegou até aqui... Comunista, né? Mas é porque daí... não, eu ia dizer que é mais ou menos a mesma coisa, mas tadinho dos bichinhos, né? Esse é o princípio, né? Por isso que o conservadorismo tem essa base dos pilares, né? Que foi feito o Ocidente. Né? E vale a pena falar, né, que essas bases, pode só concluir, são as bases do conservadorismo, né? Mas o conservadorismo, como movimento social, ele conserva as tradições individuais de cada localidade. Tem isso também, né? Há o conservadorismo brasileiro, o conservadorismo americano, canadense, alemão, português, enfim. Né? O nosso conservadorismo, por exemplo, hoje eu vou até puxar um pouquinho a sardinha para um lado que eu defendo muito, que é a questão da monarquia. Né? A nossa tradição brasileira, né, que deu certo no país, foi a monarquia. Nos Estados Unidos foi a república. Né? Então, vale a pena a gente fazer essa diferenciação, né, dos conservadorismos. Sim. Né? Essa parte eu vou deixar totalmente para ti, porque eu ainda estou aprendendo. Não, tranquilo. É esse o grande geral, né? Da nossa preservação, da nossa própria cultura, né? Que é o nosso enriquecimento, que é que faz uma nação forte, é isso, né? São todos esses elementos, óbvio, são várias coisas, né? Mas são esses elementos sociais que fazem uma nação grande. De fato. Então, gente, a gente falou tanto de conservar, né? Conservar, mas conservar, tipo assim, o conservadorismo, então, ele conserva tudo, absolutamente tudo? Não, né? O conservadorismo, né? Ele vai conservar, como eu falei, né? Aquilo que o tempo testou e o tempo aprovou, né? Ele vai conservar as instituições, ele vai conservar as liberdades individuais, né? São todas aquelas questões primárias e os pilares do conservadorismo. Né? Ele vai conservar, agora melhorou a tua imagem, ele vai conservar para que continue, para que a nação, para que o povo continue progredindo, né? De maneira ética, de maneira prudente, de maneira pragmática, de maneira cética, né? É isso aí, isso pessoal. Que o conservadorismo conserva, né? O conservadorismo ele só conserva o bom. O que é ruim, eu descarto. Descarta e melhora. Continuo. Se essa coisa boa eu posso melhorá-la, então eu melhoro. Do contrário, eu vou tirando aqueles elementos que não me servem mais. Definitivamente. Né? Por exemplo, no Brasil, né, o conservadorismo ele vai conservar o que deu certo. Por exemplo, né, a nossa tradição, né, ela é monarquista, como eu havia colocado. Né? Então, veja, o nosso povo ele é monarquista. Nós temos uma tradição da monarquia no Brasil. Né? Quando a gente teve, por exemplo, né, a rebelião do Brasil, né, que foi aquele período turbulento, né, durante a monarquia, né, que o Dom Pedro I havia abdicado, havia voltado a Portugal, e né, posteriormente teve o golpe da maioridade. Sim.
né? Os conservadores, depois daqui, eles tiveram um movimento chamado regresso, que era voltar para as instituições que o tempo havia testado e havia provado e que davam certo no nosso país, né? Por exemplo, né, eles centralizaram o poder. Ah, mas o conservador não é a favor do Estado mínimo, do Estado pequeno? Não necessariamente. Né? Ele não quer o Estado se metendo na vida da pessoa. Mas a monarquia que nós, né, a monarquia como nós a conhecemos, ela não era intervencionista na vida pessoal né, do povo. Ele cuidava só então, portanto, né, cuidava só do que o Estado deve cuidar ali, né? Exatamente. Então, esse movimento, o regresso, ele ficou conhecido por conta disso, né? E a gente teve vários né, conservadores, a gente teve o Vasconcelos, né, o Conde de Uruguai, né, que fizeram um trabalho fundamental e que representam hoje o que é o conservadorismo à brasileira. Pois é, e olha só, eu não tinha ouvido falar nesses caras até, tipo, anteontem. Não é trazido pra nós esse tipo de coisa, assim. É uma dó, né? Isso é uma dó. O que me irrita hoje do Brasil é quando eu falo, eu sou conservador, né? Eu me escuto, mas conservar o quê no Brasil? E eu penso, cara, olha a nossa história incrível, né? A história dos nossos representantes, né? A história do Dom Pedro I, porque assim, a gente tem hoje uma cultura progressista que é a destruição da nossa própria história, né? Sim. Então a gente aprende que os portugueses eram um bando de desgraçados que vieram matar os índios. Que Dom Pedro era um putanheiro. Dom Pedro I era putanheiro, né? E Dom Pedro II, né? A caricatura, a charge dele de barba, lendo um jornal dormindo, né? Mas as pessoas não sabem, né? O Dom Pedro II, por exemplo, né? Que era um erudito, falava inúmeras línguas, era respeitado no mundo inteiro. Pois tem um político hoje que chega aos pés dessas pessoas, é verdade. Né? Ou da intelectualidade de Dom Pedro I, ou da coragem, da intelectualidade de Dom Pedro II, ou da coragem de Dom Pedro I. Mas era putanheiro. Tinha os problemas dele, né? Só que naquela época isso ainda não era moda, né? E portanto as pessoas repudiavam, né? Achavam nojenta essa ação. Mas ele foi um cara extremamente corajoso. Ele enfrentou uma corte, ele proclamou a independência do nosso país. Né? Ele foi na batalha lá do Porto, né? A Guerra do Porto lá, que era um militar exemplar, né? Era um cavaleiro excelente, né? Então veja. Tudo isso depende. Incríveis. Tudo isso depende de alguma certa coragem, né? E umas certas virtudes, né? Exatamente. E tudo isso nos é apresentado de maneira esdrúxula. Né? Quem nunca teve um professor de história? Eu tive vários. E toda vez na época da independência do Brasil, na época da independência, do 7 de setembro, aí começava aquela historinha, eu vou contar a verdadeira história do Brasil. Dom Pedro estava num jumento, estava com diarreia, estava um susto. É sempre essas coisas. Para desmoralizar a nossa história. É sempre fazendo chacota. É um fenômeno que não... Exatamente, sempre fazendo chacota com a nossa história. Isso é tão triste, né? É por isso que os Estados Unidos deu certo, tá? Eles não fazem isso. Eles fazem o contrário disso. Por isso que lá deu certo. Aqui nós temos assim, ó. Já foi. Os Estados Unidos já foi bem melhor. A gente cultura, o Olavo que fala isso, né? O Olavo que fala, né? Essa visão que a gente tem dos americanos, né? Com a bandeira dos Estados Unidos, né? Com 38 no bolso, essa imagem, esse americano ele está se extinguindo. Né? Por conta do progressismo, né? Que destruiu o mundo, destruiu vários países, né? Que chegou ao Brasil através do comunismo, e chegou nas escolas, né? Através do... E aquele tal do marxismo universitário, né? Exatamente, né? Exato. E aí foi aos poucos se destruindo, né? E hoje a gente veja, na minha época era ruim, quando estava na escola, né? Enfim, essa questão da história do Brasil, enfim, na época, sabe, das nossas gerações posteriores, cada vez piorar. Se não fizermos nada, né? Gente, sobre isso, vocês têm que assistir, propaganda gratuita, tá? Vocês têm que assistir o documentário da Brasil Paralelo, tá? Sobre a época do Império. É muito bom. Eu vou deixar o título dele aqui. Tem no YouTube, né? Não sei. Eu acho que tem. Pelo menos alguma coisa tem. Mas assim, assinando sempre tem acesso a mais conteúdo, né? Mas enfim, não vou fazer muita propaganda porque eu não tô recebendo aqui, ó. O Brasil Paralelo. O dia que vocês quiserem pagar nós, aí a gente faz uma propaganda, ó, daquelas pra vocês. Eu até começo a assistir, começo até a assistir documentários e... o Giovanni até vai começar a usar a rede social, olha só pra divulgar vocês. Então, gente,
estamos com 1 hora de vídeo já, mas eu acho que a gente já falou tudo. Vamos responder as perguntinhas que o Giovanni recebeu no Insta? Tá, vamos lá? Vamos lá. Ó, primeira. Giovanni, o conservador pode apoiar a ditadura? Não. Não, né, gente? O conservador não pode apoiar a ditadura porque nós defendemos a liberdade. Exatamente. As liberdades individuais. Então, não, o conservador não apoia a ditadura. Quando você vê uma manifestação aí de certos partidos políticos, né, com a bandeira do Brasil, né, e uma placa escrito, né, volta à ditadura, né, militares no poder, assim, você saiba que essa pessoa não é um conservador. O conservador não pode apoiar a ditadura. Primeiro, questão das liberdades individuais. Segundo, o Estado ele tem que ser pequeno, o Estado ele não pode ficar se metendo na vida das pessoas. E terceiro, que agora não estou parafraseando nenhum comunista, embora com essa frase possam me chamar, mas é lugar de milico, lugar de militar é no quartel. A história brasileira, né? Ó, tudo que o tempo testou e o tempo aprovou. Todas as vezes que os militares saíram do quartel para fazer alguma mudança social, política, eles fizeram merda. Deu merda, né? Proclamação da República. Olha só. Getúlio Vargas. 1964, agora fala do regime da última ditadura militar, né? De 64 a 65. Mas aí foi um motivo meio específico, né? Ele meio que foi uma contra-revolta ali, né? Começou como sendo uma contra-revolta, né? Depois cagaram. Na verdade, começou com um movimento. Começou com um golpe civil e depois partiu para um golpe militar. Mas vale a pena a gente lembrar que durante a ditadura militar, durante o regime militar, né, que muita gente fala muito bem, volta à ditadura. Não. Vale a pena a gente ressaltar que foi por conta dos militares que estavam no poder, lembrando, né, que o comunismo ele trabalha em duas frentes, a frente física e uma frente intelectual. Muito bem lembrado. Tinha muito comunista morrendo na guerrilha, né, morrendo por conta dos militares, tinha muitos e muitos outros comunistas se infiltrando nas escolas, nas universidades, na mídia, eles focaram na literatura, guerra, no cinema, no teatro, né? Então os militares erraram muito, né, nessa questão, né? Então focaram na guerra e esqueceram de todo o resto. É por isso que hoje em dia só tem professor esquerdista, meu amigo. Exatamente. Eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta dentro da pergunta. Pinochet não era uma ditadura de direita? Não foi bom? Eu já ouvi falar isso, tá? Eu não sei porque eu realmente nunca pesquisei sobre isso. Mas eu já ouvi, tipo, pessoas falando assim, o Pinochet conseguiu levantar o Chile e foi numa ditadura porque ele era de direita, daí a ditadura dele foi boa, não sei o que. Eu te juro que eu já escutei isso. Quando a gente fala do Pinochet, a gente para alguns aspectos. Era uma ditadura? Sim, era uma ditadura. Muita gente morreu? Muita gente. Muito mais que no Brasil. Acho que, sei lá, não sei quantas vezes mais que no Brasil, mas foi muita gente mesmo, né? O Brasil, né, se a gente for parar contabilizar o número de mortos, de guerrilheiros, acho que é 300 a 400, não é muita coisa comparado a outros, né? Comparado com o número da população também, né? Então, o Pinochet era uma ditadura, privou a liberdade das pessoas, né, perseguiu opositores políticos, não necessariamente opositores comunistas políticos, né, opositores, né? Tá, de forma geral. Matou muita gente, né? O Chile teve um avanço econômico, né, mas lembrando que o Brasil também teve, né, o milagre dos anos 70, 80, isso foi graças a esse levante econômico, foi graças ao capitalismo, né? Então, foi graças ao capitalismo. Então ele não foi graças à ditadura, ele foi apesar da ditadura. Exatamente, apesar da ditadura ele cresceu por conta do capitalismo, por conta das seções econômicas e tudo mais, né? Mas então, vale a pena lembrar, né? E Pinochet ele também perseguiu o comunista de maneira igual aos militares, de maneira física, né? Então, nas guerrilhas, né? Perseguindo e matando muita gente, né? Vale a pena a gente lembrar isso, né? Conservadorismo, né? Sobre essa questão da pena de morte, né? Por que não é a direção de defender? Primeiro, muito poder para o Estado. Olha quanto poder o Estado tem hoje. Vai dar mais um poder para ele de ver quem pode morrer. E segundo, o conservador é a favor da vida, né? Retornamos, né, aos princípios no direito romano, né? Liberdade, propriedade, segurança e vida, né? Então, mas vida. Olha só, eu fazendo polêmica agora. Tipo assim, a partir do momento que alguém assassina uma pessoa, esse cara ainda tem o direito à vida dele? Porque, tipo assim, ele já não interrompeu o direito da outra pessoa, por que ele ainda continua com os dele? Exatamente, daí porque ele fez cagada, a gente vai ter que... É a mesma
questão do aborto. O aborto em caso de estupro. O estupro é uma coisa horrível? Sim. É um crime horrível. Eu corrijo um crime horrível cometendo um em cima dele? Não. Eu não corrijo o estupro assassinando uma pessoa. Não, claro. Agora essa questão do que a pessoa matou uma pessoa. Eu corrijo o crime dela cometendo em cima disso? Não, mas tu pode impedir que ele faça isso de novo. Você pode prender, você pode fazer outras coisas. Eu não tô falando um caso de legítima defesa, por exemplo, invadir minha casa e no cara morreu. Não tô falando, fica triste Sim, não. por conta disso. Né? Mas essa questão do Estado ter que definir, né, matar uma pessoa, né, é terrível, né? Se a gente pegar a base cristã, né, que você comentou, né, dentro do mandamento, né, não matarás. Quem pode tirar a vida? Deus. Ou no caso da legítima defesa também, né, que eu já vi que a Bíblia fala disso também. É perdoável, E também, Nayara, essa questão da pena de morte, ali, se vai matar ou não, tem essa questão do conservadorismo enquanto visão de mundo cética, né? O Estado e a justiça são tão perfeitos a ponto de decidirem exatamente quem deve ou não deve morrer? Pois é, essa é a parte que eu acho que pega todo mundo, assim, nessa questão mesmo, porque tanta gente sendo presa injustamente, né, tanto bandido solto, e aí tu vai confiar? Não dá, né? Quantos e quantos, né? Exato. Não dá. Então, reclamando aí, né, conservador não apoia a ditadura. Por favor, gente. Embora, né, então só um parênteses aqui, né, eu falo demais às vezes, mas enfim. Mas pode falar. Nós temos, a nossa Constituição defende sim o uso das Forças Armadas para garantir a lei e a ordem, né? Então, sim. Mas aí é um caso... momentos, né, aí é um caso extremamente específico, né, que também é mais ou menos o que aconteceu lá atrás, né? E tinha toda aquela questão da intentona comunista, essas coisas assim, né? Tipo, ele foi acionado por causa disso, né? Não foi, tipo, simplesmente porque o meu professor tá doutrinando na minha sala de aula, então agora eu sou a favor de uma ditadura militar. Tipo, não é assim, né? Exato. E até porque a coisa, né? Como nós defendemos a liberdade individual, sim, o cara tem o direito de ser comunista, se ele quiser, tem o direito de ser um idiota. Todo mundo tem o direito de ser um idiota, né? Porque a gente preserva a liberdade. É muito fácil a gente reclamar do governo em país não comunista, né? O contrário que é complicado. É verdade. É verdade. Pois é, gente, olha só, aqui no Brasil, mas é uma coisa muito bonita, porque vocês postam foto de uma pessoa jogando futebol com a cabeça do Bolsonaro e ninguém vai preso. O Facebook nem deleta, nem viola os padrões da comunidade, olha só. Vocês acham que vocês iam conseguir isso numa ditadura? Assim, próxima pergunta. Ser conservador é só na política? E aí, não, né? Não. Tá, Não. Vamos responder junto, na verdade, porque tá melhor com as palavras. Mas, gente, não, eu acho que, inclusive, antes do conservadorismo se aplicar na política, ele já se aplica na vida pessoal. É aquilo que a gente tava falando, sabe? Inclusive, entra nessa questão, a questão do respeito ao próximo, da decência, da moral, tudo isso não é exatamente muito aplicável à política em si, né? Isso é mais aplicável ao teu próprio estilo de vida. E aí, tipo, uma pessoa que possui essas características consegue colocar ela de uma forma mais, como é que eu vou dizer, mais concreta na política. Eu acho, é isso, né? O que tu me diz? Sim, o conservadorismo, né, antes é uma visão de mundo, pessoa cética, ética, prudente, moral, virtuosa, valorosa. É um conjunto de regras individuais, tipo assim, né? Exatamente, é um conjunto de valores pessoais que são aplicados na tua vida privada, com a tua família, com os teus amigos, no teu trabalho, no desempenho, sabe, de alguma atividade de cunho público ou privado, né? Esse é o conservadorismo, né? Eu acho... ser conservador é só na política? Não é só na política. O conservadorismo político, ele é uma consequência, né? Do conservadorismo enquanto, tipo, nas pessoas, né? Tipo assim... É uma consequência e também um estilo de... como é que eu vou dizer? Um estilo de condução da política, né? Um estilo de, por exemplo, pautas políticas, né? Defesas de algumas pautas políticas, de alguma uma questão econômica, questão contra social, o aborto, redução de impostos. Exato, né? Então, ética, prudente, moral, né? Então, por exemplo, um deputado vai defender uma pauta, sei lá, que visa taxar as grandes fortunas. Vamos lá. Vamos aplicar o conservadorismo a isso. É ético? É prudente? É moral? Pois é. Isso já aconteceu?
deu certo, né? Então, veja, essa visão, você usar um óculos para enxergar o mundo. É como se fosse uma lente, né? Né? Exato. Então é isso, E gente. agora a última aqui, mais polêmica. Uh! Ai, eu O vou perder Bolsonaro. amigos agora. O Bolsonaro é conservador? E aí, eu vou deixar você pra tu responder, tá? Porque eu sei que ele não é exatamente aquele conservador, sim, mas eu acho que Aham. ele tem bastante características. Só que, tipo, Ó, eu enxergo nele um conservador daquele que a gente falou no começo, sabe? Que, tipo assim, como é que eu vou dizer? É tipo genuíno, sabe? Que já nasce com ele. Não é exatamente uma pessoa estudada, que sabe a questão de uhum, autores e valores e não sei o quê, mas, tipo, ele tem algumas uhum. questões nele que ele defende que são conservadoras. Eu entendi o que você quis falar, mas vamos lá, vamos para algumas questõezinhas aí. A primeira coisa é não, o Bolsonaro é conservador porque não se encaixa em muitas. Ele defende a liberdade, maravilha. Eu acho muito bonita a maneira que ele defende a liberdade, com que ele defende a vida, né, a justiça, né? Olha quanta gente fala mal dele, né? Quanta gente, como você falou lá, daquele pessoal que jogou bola com a cabeça dele. Uhum. E, cara, ok, E ele né, nem isso é fala em muito bom. regulamentar a mídia. Só o Lula que fala isso. Mas, exatamente, mas isso não necessariamente enquadra ele como conservador, né? Veja, quando a gente vai ao pé da letra, né? Quando a gente vai para a teoria, né, que é o que a gente está fazendo aqui agora a Uhum. respeito dele, não, ele não é um conservador. Né? O Bolsonaro ele tem uma formação militar, Aham. portanto Positivista, positivista, né? né? A ideia do Auguste Comte, né, o francês, né, que essas daqueles franceses foram importadas para o Brasil, né, pelos militares. Cara, Então ele tem essa. a Hã? França é um negócio incrível, né? O que seria do mundo sem a França? A França e a Alemanha, né? Olha, saiu cada coisa da França e da Alemanha que Deus amado, né? Sim. Né? Mas então, portanto, né, a gente não pode, como é que eu vou dizer, jogar necessariamente com as palavras, não, Bolsonaro é conservador. Não. Né? Muita atitude dele em relação à política não foi cética, não foi prudente. Muita coisa Aham. foi, claro que foi. Eles não tá, não, inclusive, seria até um tema de vídeo falado prós e contras do Bolsonaro. Ah, Né? legal. Vamos deixar Mas, isso pra parte da eleição. né? Exato. Mas quando a gente vai no pau da goiaba, Uhum. pega a teoria conservadora, não, e não se encaixa no conservadorismo. Aham. Né? O Bolsonaro ele tem até um pouco de liberal, né? Um pouco do Sim. liberalismo Uhum. em algumas atitudes dele, né? A gente, né, poderia falar também nisso. Giovanni, agora tu fez cair a calça de todos os liberais que estão assistindo esse vídeo, tá? Porque todos, absolutamente todos os liberais que eu conheço, eles são anti-Bolsonaro. E tu acabou de É o falar que liberal, Tu né? acabou de acusar o Bolsonaro de ser liberal. How dare you? How dare you? Ele é meio, na verdade, ele é meio liberal, é meio positivista, né? Eu gosto muito do professor Bruno Garchagen, tem 2 livros maravilhosos, inclusive leio os 2 livros dele. E Diga. ele fala muito, é o Deveres Máximos, Direitos Mínimos, Tá. e um com um título, para mim, incrível, é Pare de Acreditar no Governo. Para mim, são 2 leituras fundamentais para o conservador brasileiro. O, Anotado. o, segundo, o segundo é o melhor ainda, mas ele fala muito que o Bolsonaro ele é um jacobino, não é, um jacobista floriano, uma coisa, enfim, Ah, né, explica que isso ele aí pra fala do nós. Floriano, me fugiu agora o termo, enfim, né, mas fala a respeito do Floriano Peixoto, né, as atitudes militares do Floriano Peixoto, Uhum. atitudes militares e atitudes civis e atitudes políticas, né, que é o Bolsonaro, né, que ele meio que mesclou a formação militar Aham. com uma carreira política, Aham. digamos Entendi. assim. Né? Então tem essa pegada. Mas, veja, eu não estou querendo tirar os méritos do Bolsonaro. Não, sim, Né? claro. Até porque Né? quem sobra? Eu não estou querendo falar mal lá do Bolsonaro, coisa assim. Claro, tem coisa que ele fez que dá pra falar mal. Tem Ah, coisa com que não pode. certeza. Ele errou, né? Ele Com errou. certeza. Político, ele errou. Né? Mas, na teoria, o Bolsonaro não se adequa ao ser conservador. Aham. Mas eu acho que ele é o mais próximo disso que a gente tem, né? Como político candidato, assim, à presidência aqui no Brasil, pelo Ele menos. defende algumas pautas, ele defende algumas pautas em comum, mas não é porque ele defende alguma coisa em comum que ele necessariamente é, né? Por Sim. exemplo, eu garanto que, assim como eu e você, nós somos contra o comunismo. Uhum. Mas o nazismo perseguiu o comunismo. Uhum. Então, veja, não é porque a gente tem certas pautas em Em comum comum, com né? alguém
né, que a gente necessariamente vai ser daquele espectro político, né? Por exemplo, eu e tu e grande parte da nossa audiência está em comum desacordo com o comunismo, né? Com Contra as certeza. políticas sociais, econômicas, políticas do comunismo. Mas veja, o nazismo também perseguiu comunistas. Então isso faz a gente nazista, Exatamente. Pois é, né? Obviamente que não. Não é porque exatamente. eu concordo com alguma coisa, é aquela piadinha que tem lá, né? Ah, eu não tomo água, sabe por quê? E sabe quem tomava água? Stalin Ah, tomava é? água. É óbvio que é uma piada. Isso não nos faz a gente stalinistas. Sim, lógico. Né? Não é porque o Bolsonaro aí defende algumas questões que também são defendidas pelos conservadores que ele necessariamente vai ser um conservador. Sim. Né? Pois O é. conservadorismo tem algumas pautas em comum, mas não da mesma origem, né? Isso vale a pena a gente lembrar, com o liberalismo. A visão sobre a liberdade, a visão conservadora sobre a liberdade e a visão liberal sobre a liberdade são diferentes, possuem Aham, raízes diferentes. aham. Mas isso necessariamente, por isso que o conservador é pragmático, né? Na verdade, eu acho Mas que necessariamente, todo. mas necessariamente a liberdade é almejada, mas não necessariamente em comum com a sua raiz. Aham. Entendi. Até porque, na verdade, eu acho que todas as fragmentações políticas, né, todo mundo defende a liberdade, mas todo mundo tem uma concepção diferente de liberdade, né? O comunismo tem uma concepção de liberdade, o liberalismo tem uma concepção de liberdade, o Excelente, conservador tem outra. excelente. Então é isso aí, pessoal. Durmam com essa. O Bolsonaro, ele não é conservador. Então, galera, eu acho que pra hoje é isso. A gente já tá com bastante tempo de vídeo aqui, não deu pra falar sobre tudo. Então, a gente vai falar sobre um teminha, como é que eu vou dizer? Não chega a ser exatamente polêmico, mas tá sendo usado um pouco de forma errada hoje em dia. Mas vamos deixar esse suspense no ar. Então, fica com a gente até a próxima semana. Isso aí. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, pessoal. Não se esquece de dar like, se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos. Compartilhe com seus amigos Exatamente. esquerdistas e seus amigos direitistas. Eu já tô até dando um spoiler do próximo vídeo, olha só. E compartilha também com o teu amigo Liberel lá, que adora falar mal do Bolsonaro e chama ele de Bozo. Isso aí, galera. Tchau.